Abram a palavra de Deus em suas Bíblias, no Salmo 23. A uma só voz leremos os versículos 2 e 3. Salmo 23, 2 e 3. Salmo 23, 2 e 3, todos juntos, a uma só voz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. No domingo passado nós começamos a meditar sobre esse trecho do Salmo 23 e falamos como Deus é aquele Deus que dá repouso ao nosso coração aflito, que às vezes busca tantas coisas nas quais possa encontrar um suposto, mas momentâneo repouso que somente o nosso Deus nos dá. Estamos rodeados de perigos, somos frágeis e só Ele pode saciar a nossa sede e trazer o descanso que nós tanto precisamos. Hoje continuaremos falando de outros dois pontos importantes que esse salmo traz para nós, para que possamos receber do Senhor o conforto necessário para o nosso coração vazio, para a nossa alma que necessita tanto dele. E a próxima lição nesse trecho nos mostra que o nosso Deus é o Deus que restaura. A palavra refrigera, no original, tem exatamente este sentido, o sentido de restauração, de restaurar. Você sabe muito bem o que significa uma restauração. Já deve ter ouvido notícias de determinados lugares, principalmente tombados pelo patrimônio público, que às vezes estão se deteriorando e é necessário contratar uma pessoa, uma empresa, um arquiteto específico, especializado na restauração, que não mude o padrão, não mude as características originais daquele lugar. O profissional que é contratado para isso vai executar o serviço preciso. E para isso ele tem que conhecer cada detalhe da obra que está diante dele. Cada curva, cada desenho, cada material que originalmente foi utilizado, a qual época pertencia ou pertence, qual o estilo original daquele que desenhou, daqueles que levantaram aquela obra, aquele prédio, aquela casa, aquela estrutura. O resultado almejado numa restauração é que aquilo que estava deteriorado no trabalho específico do restaurador reconquiste as características originais, ou seja, ele volte a ser aquilo que ele era antes. Reflita agora sobre essa realidade. Se um homem comum como nós, pode restaurar um objeto, pode restaurar uma casa, restaurar um prédio, não pode o nosso Criador, ainda mais, fazer com que sejamos, não parcialmente, mas completamente restaurados? Então, reflita ainda, por sua vez, em outros dois aspectos. Primeiro, pense em nós, ou pense em você como um legítimo cristão. Alguém que no passado era um pecador, alheio à vontade de Deus, morto em seus delitos e pecados. Você e eu éramos filhos da ira, andávamos segundo a nossa própria vontade, as nossas transgressões, rumávamos para a perdição eterna. Qual é o único que poderia e pode mudar esse interior que naturalmente, por causa do pecado, existe em nós?
Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é o padrão original. Nós somos criados não para ser deuses, mas para refletir a beleza do Criador, refletir a criatividade do Criador, nos relacionarmos perfeitamente com Ele, uns com os outros, com tudo aquilo que Ele criou. Mas o pecado nos distanciou dessa realidade. O pecado, ele distorce todas as coisas. O pecado destrói, ou pelo menos obscurece a imagem e semelhança de Deus em nós. Mas Ele um dia nos salvou, e aquele que nos planejou, aquele que nos criou, é também o único por saber cada detalhe nosso interior, sabe quem nós somos, sabe do que precisamos. Ele é o único que pode realmente nos restaurar. Qual restaurador poderia ser melhor do que o nosso Deus? E nesse exato momento, no poder do Espírito, por causa de Jesus Cristo Redentor, Ele está restabelecendo a sua vida, para que você seja exatamente aquilo que Ele planejou que você fosse, a obra-prima do universo, para que você seja como o Senhor Jesus é, o primogênito de toda a criação, para que possamos refletir aqui agora um pouco, mas por toda a eternidade, a glória do nosso amado Redentor. O Senhor nosso Deus é especialista em restauração. Mas Ele, como Criador, é também o pastor que restaura aquele que se desviou, mas que agora, por algum motivo, está quebrantado, deseja voltar para Ele. A restauração a todo aquele que busca conforto, não em outro lugar que não nos braços poderosos do Supremo Pastor. Não importa em qual momento você se afastou, em qual condição você se encontra, sempre há e haverá esperança da parte do Senhor àquele que ouve a sua suave voz, àquele que confia nas suas mãos firmes restauradoras. Encontre nele agora a restauração que você precisa, a restauração que o seu casamento precisa, a restauração que o seu filho precisa, a restauração que sua família precisa, a restauração que sua vida precisa. Pois se Ele não pode fazer, ninguém mais vai poder. Ele é o grande restaurador da nossa alma, do nosso coração. E para que isso se tornasse ainda mais marcante, relevante para nós, Davi deixa um adendo sobre essa restauração. Ele diz: restaura a minha alma. Davi está querendo dizer o seguinte: Deus, a preocupação principal de Deus, um dia nós vamos ressuscitar esse corpo que está envelhecendo, que adoece, que se cansa, vai ser restaurado, mas a grande preocupação de Deus aqui agora é restaurar-nos a partir do nosso interior. No original aqui o texto seria: restaura o meu coração. Lembre-se sempre que quando a Bíblia trata de coração, está falando de toda a parte imaterial do homem, aquela parte que controla nossos desejos, controla a nossa vontade, controla os nossos sentimentos. Deus quer nos restaurar todo internamente para nos preparar para o grande dia da restauração final. Às vezes, queridos, como cristãos, nós confundimos as coisas. Veja, a palavra de Deus traz mandamentos para nós que devemos seguir. Traz ou estabelece determinadas regras para que tenhamos um padrão de ética a ser seguido, que não pode ser o padrão que o mundo estabelece para nós. Eu não estou falando o contrário. Mas às vezes nós achamos que cristianismo é apenas isso. Eu tenho um punhado de regras, eu vou seguir estritamente essas regras, ponto. Eu vou ser um bom cristão, eu serei o melhor cristão do mundo.
E a gente quer que por isso as pessoas notem a minha mudança, ou achem que Deus está me restaurando. Não é a maneira que Deus nos restaura. Deus nos restaura por dentro, a nossa alma. Às vezes nós estamos preocupados em saber o que os outros pensam a nosso respeito e esquecemos que o que importa é como Deus nos vê e como Deus está nos transformando, restaurando. Muitos, com certeza, nessa situação, andam uma determinada milha, determinado tempo, mas chega um momento que dizem, eu não consigo, é porque é impossível para nós. Se nós não formos restaurados de dentro para fora, as regras de Deus se tornarão um peso para nós. Nós não conseguiremos sozinhos. A palavra de Deus será uma meta impossível de ser alcançada. É por isso que nós temos que clamar, Senhor, restaura o meu coração. Restaura a minha alma, restaura o meu desejo, restaura a minha vontade de fazer a tua vontade. Qualquer restauração, quando se trata de Deus, começa de dentro para fora. É ali que o grande restaurador coloca os seus andaimes, monta a sua oficina, faz uma grande faxina e concluirá completamente o seu trabalho maravilhoso. Deus quer restaurar, e aqueles que são dele até o fim, ele vai restaurar, porque aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Segunda lição. Ele é o pastor, então, que refrigera, o Deus que restaura, mas ele, no caso hoje é a terceira lição, né? Ele é o Deus que nos guia. O Brasil é um país influenciado, quer queiramos ou não, por um aspecto muito místico. Religiões místicas, sincretismo. O brasileiro é sincretista, ele gosta... hoje em dia tem religião para todo tipo, até no meio evangélico tem sincretismo, né? Mistura cristianismo com mais alguma coisa, cristianismo com aquilo outro. E não é difícil, portanto, conhecer pessoas que acreditam e procuram por supostos guias espirituais. Guias que possam protegê-las, atender todos os seus sonhos, os seus desejos, os seus caprichos, que digam o caminho que devem seguir. E o cristianismo não é isso, né? O cristianismo está aqui, a palavra de Deus, você tem que refletir com sabedoria em oração o que Deus está dizendo, e você tem que fazer isso. Mas há um outro aspecto aqui importante. Por que os seres humanos procuram um guia? Isso é natural, Deus nos fez assim. O problema é que a gente fica procurando guia humano, imperfeito. Ele nos fez assim para procurá-lo como guia da nossa vida. E um guia é aquele que faz o quê? Vai à frente. Por quê? Porque é alguém que já conhece o caminho, é alguém que já percorreu, errou, voltou. Um bom guia é aquele que fecha os olhos, o caminho é aqui, pode vir tranquilo. Ele tem absoluta facilidade de dizer, esta é a trajetória, siga-me. Quando você está com um guia assim, você vai com segurança, você sabe que vai chegar ao seu destino final. Eu me lembro que no início de 2014, um grupo de jovens resolveu virar o ano tentando sair lá da cidade de Embu-Guaçu a pé até Mongaguá, numa trilha que é extremamente perigosa, mata fechada. Poucos conhecem aquele lugar. Contrataram um guia. Chegou um determinado momento, o guia disse, eu não sei mais o caminho, estou perdido. E ficaram alguns dias naquele lugar, até que o corpo de bombeiros pudesse encontrá-los. Sempre o corpo de bombeiro, né, Serginho? Sempre assim, né? Passaram frio, fome, medo, até que tiveram e foram resgatados. Porque o guia não tinha uma boa experiência, não conhecia o caminho. E se ele não conhecia o caminho, ele não podia levar aquelas pessoas, como a própria Bíblia diz, mas aqui num aspecto mais prático, era um cego guiando
outros cegos. Na nossa vida espiritual, ainda assim, nós precisamos de um guia. Nós somos fracos, nós temos uma falta de senso de direção em relação à nossa espiritualidade. A gente precisa de um guia verdadeiro em que possamos confiar em todo o tempo, aquele que sabe qual é o caminho que estamos andando e o objetivo no qual temos que chegar. Quem pode ser maior guia para a nossa vida do que o nosso Redentor Jesus Cristo? Tomé um dia o questionou: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Cristo respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que guia mais perfeito poderíamos ter? Jesus é o guia que nos conduz firmemente pelo caminho que devemos seguir. A palavra de Deus diz que nós devemos seguir as suas pisaduras, os seus passos. Só quem está com Jesus pode ter a plena segurança e confiança de que não está perdido e de que chegará ao final da carreira que lhe foi proposta. É por isso que o salmista chama esse caminho do que? Veredas da justiça. Mas talvez você insista em perguntar: muito bem, interessante saber que Jesus é o guia para a minha vida, mas que garantia eu tenho que vou andar pelas veredas da justiça e que vou chegar no destino que Ele traçou? É por isso que Davi diz, ou traz a garantia: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veja só, o nome, principalmente no aspecto bíblico, está ligado à personalidade da pessoa, à personalidade do ser. O nome carrega a essência do ser, quem ele é. Se o nome fosse ruim, a pessoa ia execrar o outro ser que eu vi. Eu não quero saber dessa pessoa, eu conheço esse nome não é muito bom. As características deles não são boas, a fama não é boa, eu prefiro andar sozinho. Davi está dizendo: o Senhor, de tal maneira, procura fazer com que repousemos em seus passos. Ele restaura a nossa alma. Ele tem prazer em ser o nosso guia nesse mundo pelas veredas de justiça por meio do Senhor Jesus Cristo, por amor do seu nome. Deus não quer que o seu nome seja envergonhado, Ele não quer que o seu nome seja obscurecido, Ele não quer que o seu nome seja esquecido. O que Deus tem mais prazer é pela sua glória e a glória do seu nome. O que Davi está dizendo, enfim, é o seguinte: quando nós estivermos necessitados, quando nós estivermos em meio às lutas, quando nós estivermos em meio às dificuldades, quando nós estivermos lutando contra o nosso próprio coração, o nosso próprio pecado, nós não devemos olhar para as circunstâncias e nem para nós mesmos. Nós devemos olhar para Deus e saber que tudo Ele está fazendo, tudo Ele fará por uma única coisa: por amor do seu nome. Talvez você diga assim: eu tenho tentado, mas às vezes é difícil. Eu não consigo ser o pai que gostaria de ser, eu não consigo ser a esposa que gostaria de ser. Eu, como filho, às vezes falho tanto. Eu, como cristão, às vezes me vejo pensando em coisas que eu não deveria pensar, e aquilo esmaga a minha alma. Acho que Deus não vai mais se importar comigo, acho que Deus vai desistir. Aliás, acho que Deus desistiu de mim. Não, Ele guia você, nada mais, nada menos do que por uma coisa: por amor do seu nome. Porque Deus tem um amor tão grande por Ele mesmo. Ele não é um narcisista, obviamente, mas porque Ele é o ser mais perfeito do universo.
porque Ele tem essa paixão pelo seu nome, a honra do seu nome. Ele vai guiar você em cada fração de segundos da sua vida, mesmo quando você se sentir atribulado, às vezes meio perdido, sem direção. Você, como filho de Deus, terá a certeza que pelo amor do nome dEle, Ele segurará firmemente a sua mão e vai guiar você pelas veredas da justiça em todos os dias da sua vida. Ele é fiel ao seu próprio nome. Ele vai consolar o seu coração ferido, Ele vai guiar e ajudar a sua vida aparentemente destruída, Ele vai amparar você, como o sol da justiça que brilha poderosamente. Ele sempre, sempre apontará qual o caminho que eu e você devemos seguir. Ouça a sua voz, segure a sua mão firmemente e continue até o fim a carreira que foi proposta um dia a você. Porque todas as coisas que Ele dá ao seu povo não estão ligadas à sua beleza, não estão ligadas ao fato de você, de repente, você olha para a pessoa, mas aquele homem de Deus é muito mais crente que eu não vou conseguir. Ele está lá na frente, ele está no... Tem gente que acha que cristianismo é igual maçonaria, né? Tem degraus a serem alcançados. Então aquela pessoa, ele está lá em cima, eu estou aqui embaixo. Não, meu irmão, não, minha irmã. A fidelidade, o cuidado de Deus por sua vida, apesar de não ser um cheque em branco para você continuar pecando, mas apesar do meu e dos seus pecados, está ligado a nada mais, nada menos do que ao seu soberano nome e a sua incondicional graça e o seu eterno amor, porque Deus é fiel a si mesmo. Eu e você podemos ter a certeza de que Ele nos ama em todo o tempo, em todo instante e sempre da mesma forma, com a mesma intensidade. O desejo do Senhor é nos guiar pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ponto. Nada mais. Confie, portanto, nesse Deus e tenha o repouso que você precisa. Tenha certeza de que Ele está restaurando você e que Ele tem poder para restaurar qualquer situação, mesmo que pareça que tudo está destruído ao seu redor, no seu coração, na sua vida. E confie, porque nesse exato momento, esse Senhor está guiando a sua vida, os seus passos, a sua história. Vamos orar mais uma vez. Pedimos o seu cuidado nessa manhã, tua direção, que o teu amor paternal, Senhor, que nos alcançou em Cristo, possa, pelo meio do Espírito Santo, a cada dia ser reforçado em nós. Que o Senhor esteja conosco, refrigerando ou fazendo-nos repousar em seus pastos verdejantes, nos dando descanso em tuas águas calmas, que saciam a nossa sede dura, refrigerando a nossa alma, restaurando a nossa alma atribulada em nossas lutas, dificuldades, e guiando-nos, apesar de nós mesmos, pelas veredas da justiça, sim, nos passos do Redentor Jesus, não por causa de nós. O que o Senhor poderia achar em nós? Absolutamente nada. O que o Senhor pode achar em nós, que possamos dar em troca? Absolutamente nada, mas por amor do seu nome, Senhor, reforce em nós a cada dia a confiança em Ti, por amor do seu nome. É por isso que oramos, em nome de Jesus. Amém.